Estamos aqui para mais uma noite com uma live nova. Nós temos passado aí por 2 semanas, serão 3 semanas de lives consecutivas, diárias, falando a respeito de design, do ambiente do design. Então vocês são super bem-vindos. Eu sou a Sica Cavalcante, falo aqui de São Paulo. Minha formação é design com habilitação em comunicação visual pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tenho mestrado em têxtil e moda pela Universidade de São Paulo e sou professora de 2 universidades no momento, do bacharelado e tecnólogo da Universidade de São Judas Tadeu, e sou professora convidada da Belas Artes para os cursos de pós-graduação em UX Design e Direção de Arte. Então vocês são super bem-vindos para falar de um assunto, a gente vem falando, né, durante 2 semanas, vamos para a 3ª semana, falando a respeito de design de uma forma muito ampla. E hoje nós vamos falar de um assunto que quase que completa um pouco o que eu vinha falando outros dias sobre cor e forma. Hoje a gente vai falar sobre composição visual. Algo delicado para quem insiste em não estudar. Obrigada, gente. Ô, minha linda. Tudo bem? Boa noite. Prazer ter vocês aqui, gente, para falar de um assunto que é tão caro para mim, que eu gosto tanto. E ele permeia as pessoas que têm intenção de fazer design e ainda não tem certeza a respeito disso, pessoas que já cursam um técnico ou tecnólogo ou um bacharelado falando a respeito de design e precisam saber um pouco mais. Então a Atom Studios organizou essas 3 semanas de live que nós falamos em termos de democratização do design, levar o conteúdo de design de forma muito mais fluida para falar como se nós estivéssemos batendo um grande papo no dia a dia. Normalmente as lives têm cerca de 40 minutos e nós vamos falando de uma forma fluida a respeito do que se trata do ambiente do design, detalhes que são importantes. Hoje, falando sobre composição gráfica, ele tem uma parte do que nós já falamos outros dias, que é falar sobre cor e forma. Falar de cor, normalmente as composições gráficas, elas estão entre cor, forma e tipografia. E se eu não domino isso, eu tenho sérios problemas em compor uma peça gráfica para comunicação. Por que eu comento isso? Porque os alunos sempre comentam algo muito interessante. Os livros que são indicados dentro da universidade, Jana, Ju, ô suas lindas, vocês entraram hoje? Obrigada pela presença. Nós sempre comentamos nas universidades referências bibliográficas que são muito importantes para os alunos entenderem sobre o assunto. Principalmente acontece entre 1º e 2º semestre. E as universidades promovem, óbvio, que os professores tragam essas referências bibliográficas para os alunos, para que eles entendam mais sobre o assunto e façam uma imersão, inclusive fora de sala de aula. Mas, normalmente, o aluno nunca tem muito tempo para isso. E ele se preocupa muito mais com as questões de nota do que com, de fato, o aprendizado. Ele aprende, é óbvio, mas ele precisa de um pouco mais tempo de imersão. Por isso que eu falo que fazer design, a gente vai entender sobre design pouco e vai entender sobre isso e desmembrar tudo isso e compreender um pouco mais a vida inteira. Porque o design, ele parte de uma coisa muito importante, que eu sempre comento com os alunos, e no início fica uma interrogação na cabeça deles, né? Repertório. Então, o repertório que você já tem é óbvio que vai trazer uma diferença muito grande, mas a gente precisa de sempre mais, porque os jobs e trabalhos que vão pintar pra gente, eles nunca, a gente nunca tá totalmente dentro do âmbito que eles necessitam. Então, eu preciso muito mais compreender sobre esses dados, entender essa linguagem muitas vezes subliminar para poder fazer um bom design. E
a composição visual, ela depende dessa imersão do aluno. Essa vontade do aluno de entender culturas, essa vontade do aluno de estudar a questão da forma para comunicar melhor, já que eu tenho comunicado outros dias, que é recorrente. Bom dia, tô louca já, né? Boa noite, Diego. Tô aqui louca já. Nossa, gente, tá fazendo muito calor em São Paulo, meu Deus. Os alunos, então, não entendem muito quando a gente fala a respeito desse repertório. É importante estudar para que isso aconteça. A gente costuma muito falar, né, daqueles que entendem sobre software e saem por aí elaborando peças gráficas sem ter o conhecimento suficiente para poder comunicar. E isso é um grave problema no mercado, porque você pode transformar marcas, pessoas e situações em piada. Então eu preciso entender de composição gráfica, no mínimo, para poder dominar não só essa percepção, mas a conclusão dessas peças gráficas, para que elas possam, de fato, cumprir seu papel na comunicação. Que coisa linda, né? Que coisa linda. A live bombando. A gente tá com 7 pessoas por enquanto, mas bora lá! Que aqui com a Sica a coisa é acelerada. Vocês sabem muito bem, quem já me conhece, que o babado é acelerado aqui. Quando a gente está falando de cor, forma e tipografia, a gente precisa entender principalmente o espaço no qual eu quero comunicar. É um espaço na web? É um espaço que estará num A4, num A3, num A1? É um material que vai para envelopamento de um carro promocional? Eu preciso entender qual é a finalidade dessa peça gráfica e a extensão na qual ela vai comunicar. Então a primeira coisa a entender é que eu tenho cor, forma e tipografia para colocar num espaço, mas eu preciso entender o espaço e onde ele está alocado para poder comunicar. Gente, só avisando para vocês, como comentaram aqui da Atom Studios, que vocês podem compartilhar essas lives, tá? A gente tem aqui embaixo essa setinha que faz compartilhar. Então, se você quer... Oi, Carol! Tudo bom, meu amor? Se vocês quiserem compartilhar com algum amigo, convidar o amigo para assistir, a gente ainda tem mais uma semana e um dia de lives antes do webinário do dia 22. Então, a gente... se vocês quiserem indicar para algum amigo assistir, tá? Fiquem à vontade, porque a ideia é democratizar o design e o entendimento do design. Então, compartilhando com amigos, a gente também consegue atingir essas necessidades de alguém que muitas vezes quer fazer um curso, que quer entender um pouco mais sobre o assunto, que quer uma imersão e não conhece, tá? Então é interessante pra gente falar aqui de uma forma fluida, num bate-papo, e ele entender como se fosse realmente um bate-papo a respeito do assunto, certo? Então a gente tem aqui a setinha para compartilhar. Fiquem à vontade, compartilhar com seus amigos, seus colegas, chamar o seu amigo de sala, de aula, agora mesmo nas férias, o seu companheiro de trabalho que quer entender um pouco mais. São todos muito bem-vindos, já que a gente está falando de democratização do ensino e do estudo de design. Voltando para as questões de composição gráfica, então eu tenho cor, forma e tipografia, mas eu também tenho a questão do espaço, que é importante, onde essa peça gráfica irá circular. Tá? Algumas literaturas trazem estratégias muito interessantes para entender mensagem visual e estratégia visual de comunicação, tá? Eu vou passar 2 referências gráficas para vocês, que é muito importante para que vocês façam uma imersão. Por que eu comentei essa história das universidades no início? Porque muitos alunos não se dedicam à literatura como deveriam e se dedicam só àquela parte que precisa ser estudada e às vezes não tem tempo para ler a literatura completa. Então eu vou passar 2 literaturas para vocês que são de suma importância para que a gente entenda, tá? A primeira, que já é conhecida de muitos alunos, é o Sintaxe da Linguagem Visual, da Donis Adondes, tá? Que traz um repertório maravilhoso sobre composição gráfica. A gente tem nos primeiros capítulos algo que já entra com uma condição interessante do que a gente viu nas lives passadas, né? Alfabetismo visual, coisa que não é típica no nosso país.
né? Foi comentado novamente, falei na de ontem, falei na de anteontem, os comentários do professor Aníbal, que comentou na quinta-feira passada a respeito de que existem alguns países, mesmo no século XIX, que já implementavam em suas escolas o alfabetismo visual para crianças. Então essas crianças entendem de forma e de cor para poder fazer uma representação gráfica, tá? E visual de algo. Então não é necessário você desenhar exatamente do jeito que é, mas ter uma interpretação. E isso é uma das questões que essa autora traz no livro. Então, primeiramente, ela vai falar: tudo bem, meu amor? Oh, coisa linda. Vivi entrou aqui hoje. Tudo bem? Biel, sejam bem-vindos. Primeiramente, então, a questão do alfabetismo visual, que ela fala bastante a respeito, e aí a gente já começa com o pé direito, entendendo que somos uma nação que precisaria muito mais de, no ambiente infantil, ter essa condição de entendimento para que hoje nós tivéssemos uma formação visual que nos permitisse, inclusive, trabalhar com design de uma forma muito superior, tá? Mas não tivemos, então a gente precisa entender primeiro sobre o alfabetismo visual. O próprio Willem Flusser, no livro Mundo Codificado, que eu sempre comento com os alunos, ele fala das questões do analfabetismo visual, que é interessante. Eita, Danilo, coisa linda! Espero vocês no webinário do dia 22, hein, gente? Quem tá entrando aqui, façam inscrição, o link tá aqui na bio, façam a inscrição para o webinário que vai acontecer no dia 22, para que a gente possa fazer uma explanação muito mais completa a respeito dos assuntos que a gente está falando aqui. Oi, João! Tudo bem, meu querido? Coisa linda ter vocês aqui. Então, a gente parte da questão, né, que aqui a Donis fala do alfabetismo visual. Desculpa, gente, é o suor que tá louco aqui. E a Donis fala do alfabetismo e o Flusser fala do analfabetismo visual. E por que isso? Num primeiro momento, o ser humano, ele tem uma observação completamente a partir de desenhos, pictórica, né? Então, ele tem essa comunicação através das imagens. Quando a escrita entra para a vida do ser humano, a gente chegou num limite, muitas vezes, do hermético para a leitura, ou da velocidade que traz a comunicação, que é a que nós estamos hoje. E o que acontece? Algo terrível. Vários de vocês já perceberam que não tem paciência de ler um textão. E como fazer para ser um estudante, de fato, entender sobre design se você rejeita a ideia de ser pesquisador? Vai complicar a sua vida. Então, por que ele fala do analfabetismo visual? Porque nós estamos num momento em que as pessoas rechaçam a ideia, deixam de lado, não querem, evitam ler textos e se dedicam a ver as imagens. Você pode ver no momento que você scrolla o celular o tempo todo, você para muito mais em imagens do que em textos para ler das pessoas que estão nas suas redes sociais. E é por isso, inclusive, que o Instagram tem um apelo muito maior, porque o apelo do Instagram é a imagem e não necessariamente o texto. O texto, ele é coadjuvante desse material. Então, a gente precisa entender a importância da leitura para isso. Então, no momento que você está na universidade ou pretende estudar, eu preciso me dedicar à leitura. E vários dos meus alunos, no semestre passado, em qual eu trabalhei numa disciplina chamada Informação e Projeto Gráfico, nós trabalhamos exatamente isso, tá? Quando eles perceberam a imersão que fizeram em textos e o quão completo foi o seu trabalho no final e o quão isso entrou para o seu repertório, eles ficaram assustados, porque hoje eles conseguem dissertar a respeito de assuntos que o Google não resolve. Olha que interessante, tá? Mas você só descobre isso depois que a leitura acontece. E eu folgo em dizer que o maior tempo que o designer tem para estudar é pós-formação, porque ele já tem os conceitos e ele vai poder fazer uma imersão muito maior. Mas aquele que está começando, não deixe a leitura de lado. Você percebe que muitas vezes você passa para o aluno um capítulo para ler com 5 páginas e metade de uma sala chega sem ler.
ou leu superficialmente. Isso é um grande problema para nossa área. Não ter repertório ou ter repertório superficial. O que vai fazer com que seus trabalhos de composição gráfica ou de composição visual sejam muitas vezes baseados no seu bom gosto, quando gosto é algo relativo. Certo? Você pode entregar uma peça para uma pessoa achando que a peça é maravilhosa, com uma cara de cyberpunk, certo? Mas, na realidade, o material precisava ser uma cara muito mais retrô. E aí você acha a peça maravilhosa, mas não comunica o que precisaria para essa marca ou para esse material. Tá? As sugestões para quebrar essa falta de repertório, o Biel tá perguntando aqui, né? Primeiro, saber que precisa estudar. Segundo, começar com leituras mais leves. Ontem eu comentei, na live de tipografia, eu comentei um livro sobre tipografia chamado Esse é o Meu Tipo. Tô procurando ele aqui, mas eu guardei e já não tô achando. Esse é o Meu Tipo, livro. Que é um livro que fala de tipografia, mas como se fosse um bate-papo. Então você já acostuma a sua leitura a acontecer, certo? E é sobre o ambiente do design. Então você pode ter livros mais discursivos, com uma linguagem mais jornalística, mas você não pode declinar de ler, porque senão não progride nessa área, gente. Tá? O nosso trabalho é visitar museus, entender sobre arte, e não precisa entender como historiador da arte, mas eu preciso ter esse interesse. O livro, esse é o meu tipo que eu comentei, é esse daqui, o de ontem, que é deliciosa a leitura, tá? E é como se fosse um bate-papo que o autor fala sobre tipografia, tá? Ótima lembrança. As referências bibliográficas que eu estou comentando aqui, todas estão sendo enviadas para as pessoas que estão fazendo o cadastro para o webinário do dia 22. Então, lá no seu cadastro, como vai aparecer o seu e-mail, a Atom Studios está fazendo o papel super legal de enviar essas referências bibliográficas para que vocês possam dar continuidade e ter dicas de leitura que são de suma importância para o estudo do design, tá? Não é à toa que eu tô passando. Vocês que estão aqui, quem já me conhece, sabe. Nossa, nem me fala em visitar museus. Gente, desculpa, eu tô suando loucamente. Nem me fala em visitar museus, porque é uma das partes que nos chama extremamente atenção. Né? Nós tivemos exposições no início do ano passado, em 2019, que acrescentaram demais, como a exposição do Alfonso Mucha, que aconteceu, ou Murra, que aconteceu no prédio da Fiesp, que deu um aparato enorme do uso, inclusive de tipografia Art Deco, que alguns artistas se inspiraram para fazer. Então você vê tipografia Art Deco em anime, tipografia Art Deco em álbuns de bandas, e muitas vezes, graficamente, você vai pensar só no período Art Deco e vai pensar nos cartazes que Toulouse-Lautrec fez, né? Opa! Que lindo, Di! Ótimo! E obrigada pelo hashtag, gente, de verdade, de verdade. Eu fico super sem graça, mas fico muito feliz pelo aspecto das pessoas gostarem do trabalho, e vocês sabem que o jeito que eu estou aqui é o jeito que eu leciono, né? Então eu procuro fazer isso de uma forma muito legal, porque a gente tem alunos que vêm de manhã com sono, alunos que vêm à noite também cansados, alunos que trabalham, e se você não tem uma aula que realmente aviva o aluno e dá vontade de entender, fica boring, fica chato para o aluno e ele acaba não entendendo, tá? Opa, muito bom, muito bom, muito bom. Farei sim, Diego. Farei sim, pode deixar. Dando continuidade à literatura da Donis, ela fala sobre composição, os fundamentos sintáticos do alfabetismo visual. Então, dando continuidade para falar de composição, sobre o quanto você deve entender visualmente para poder compor. Mas ela tem 2 capítulos, gente, que são a primazia desse livro, que são a anatomia da mensagem visual, onde ela dá 3 dicas super importantes, né?
Espero que sim, a gente está trabalhando para isso, Sofa Marcenaria. Nesses 2 capítulos da anatomia da mensagem visual, ela dá 3 dicas importantes, que são 3 princípios de entender uma representação visual. Então você não necessariamente precisa colocar os dados de uma forma que a pessoa vai entender claramente. Eu, quando estou lecionando esse material, eu costumo passar os videoclipes da Bjork e do Gotye. Eu não sei se vocês se lembram do videoclipe do Gotye. Vou ver até o nome da canção aqui, que acho que foi aquele single que fez um puta sucesso e muita gente não pode não se lembrar. Deixa eu só entrar aqui. É Somebody That I Used to Know, a música, tá? Então, se vocês quiserem, acho que quase 100% de vocês conhece a canção, foi tema de filme, inclusive, tá? Então, Gotye, com Gotye. Entrem para verificar a canção, o videoclipe da Somebody That I Used to Know, que essa música, ela vai trazer uma composição visual que tá dentro dos conceitos da Adonis, que é de representar alguma coisa e você vai falar de um término de relacionamento dentro de um videoclipe e você usa forma e cor para explicar isso. Olha que domínio de composição visual para que a pessoa entenda em termos de imagem e movimento. O videoclipe do Gotye, ele é esplendoroso em relação a isso. A música é deliciosa, tá? Mas a cor e a composição através da forma que é feita deixa claro o que está acontecendo entre as 2 partes na canção, no videoclipe, mas em nenhum momento precisa de fato se dizer alguma coisa. Olha que legal, Pedro, preste atenção, porque tudo bem que a música está sendo cantada, mas a forma de representação visual mostra o tempo todo, tá? Informações que vão fazer com que você entenda isso melhor. Tem um videoclipe que eu gosto muito e que os alunos sabem, que eu viro e mexo comento dentro de sala de aula, que é o videoclipe dos anos 80, aqui ó. O videoclipe é Somebody That I Used to Know, tá? Se você colocar Gotye, vai aparecer na hora, é Gotye, tá, Vivi? Entra pra ver, porque é maravilhoso. Vocês vão ver com outros olhos, porque vocês vão entender de fato que as cores e as formas utilizadas significam o que a música pretende falar. E poderia ser um videoclipe qualquer, explicando isso de forma muito clara, explícita. E o que eu tô falando de Losing My Religion é do R.E.M. Exatamente. E o videoclipe de Losing My Religion, ele tem uma história fodida. Até porque, se vocês não sabem, quem dirigiu o videoclipe de Losing My Religion é um indiano chamado Tarsim Sain. E esse cara foi o que dirigiu o último vídeo da Lady Gaga, tá? Então, esqueci o nome do videoclipe agora. Deixa eu colocar aqui o da Lady Gaga. É o 911, tá, gente? Então, esse livro, esse videoclipe no cinema, isso é muito presente também, total, Laiana. Muito, muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Quando eu estou lecionando sobre composição, eu falo tanto de imagem parada quanto de imagem em movimento, tá? Isso é muito importante a gente ter claro, tá? E nas aulas que eu comento de Losing My Religion, e que eu tô começando a falar do Tarsim Sain, Tarsim Sain é um videomaker e cineasta, foi ele que dirigiu A Cela, que é um filme que ninguém dá muita bola, mas a paleta de cores, a forma do filme é incrível, que é com a Jennifer Lopez e o Vincent D'Onofrio. Então vale a pena, quem quer ver o trabalho do Tarsim Sain, ficar atento ao tipo de composição visual que fez. E vocês já devem ter percebido em 911 que não é um videoclipe igual que se tem visto, porque o estilo de comunicação dele é repleto de referências. E aí você fica na caça de referências para entendê-lo, certo? Em Losing My Religion, ele faz um trabalho brilhante, porque a música Losing My Religion fala de um momento especial na carreira do vocalista do R.E.M., o Michael Stipe. Ele tá saindo do armário.
Só que ele faz isso através de metáforas. O filme, o videoclipe inteiro e na música. E o que o Tarsem faz? Ele vai atrás de fotógrafos e principalmente de um cara importante para a história da arte, que é exatamente, Alex, a Cela. Esse cara foi quem dirigiu Losing My Religion e foi o que dirigiu 911 da Lady Gaga, né? Então hoje popularmente as pessoas estão conhecendo mais ele por isso, tá? Eu já vou te responder. Deixa eu só terminar o de Losing My Religion, Diego. No de Losing My Religion, ele utiliza a paleta de cores do Caravaggio. E aí você percebe que aquelas tonalidades entre o amarelo, quase laranja, entrando no magenta, entrando no vermelho, aquilo fica com uma vibração extremamente forte. E eu já comentei com vocês que o vermelho... Ai, Dani, lindo! O vermelho, ele tem vários significados. Ele pode significar a paixão, pode significar o amor, mas ele pode falar de emergência, ele pode falar de urgência, que é diferente de emergência. Então ele tem essas características que podem ser utilizadas como linguagem subliminar. Então eu falei, por exemplo, que o drama aparece na obra do Almodóvar na cor vermelha. Vocês podem ver que todos os filmes e materiais gráficos do Almodóvar aparece o vermelho, mas ele está passando através desse vermelho o drama, tá? Já a gente vê nos filmes do Gaspar Noé, por exemplo, o vermelho que aparece é um vermelho de urgência, um vermelho de paixão exacerbada, uma paixão que passa dos limites, tá? Então é muito, se é que existem limites, né? Mas passam dos limites, mas é interessante vocês perceberem essas colaborações desses aspectos gráficos. Voltando em Losing My Religion, ele traz essa paleta de cores do Caravaggio e a parte inicial do filme, do videoclipe, que possui uma jarra atrás, uma goteira. Aquele cenário é um cenário que exemplifica um filme de um cineasta chamado Andrei Tarkovsky, e o filme chama Stalker. E quando eu me deparei com o filme, na hora eu parei, falei, não é possível, isso aqui é Losing My Religion. Aí pra frente eu vejo uma outra parte do filme e que se lembra extremamente uma parte ou uma cena ou a forma que foi gravado um videoclipe de uma banda de música eletrônica dos anos 90 chamada Prodigy. Então aí você começa a entender os conceitos de design, o quanto eu posso costurar essas referências para informar esse público e o quanto é delicioso você ter esse repertório para poder unir para comunicar. É apaixonante ver isso, tá? Então eu parti agora da do Goti para comentar a respeito disso, mas a gente aí tem uma vastidão de peças gráficas, de filmes, de séries que fazem menção a determinadas coisas. Teve uma vinheta do Cartoon Network nos anos 90 que vocês podem ver facilmente no YouTube, em que eles brincam com o Iluminado e os desenhos, o Iluminado do Stephen King. É delicioso ver você bater o olho e saber, putz, esse filme. Eu comento duas coisas que são muito interessantes. Estava conversando outro dia com vários outros professores, a gente se diverte vendo isso, porque o Franz Ferdinand utiliza as formas do construtivismo russo. Todas as publicações gráficas do Franz Ferdinand, da banda, têm a ver com o construtivismo russo, tá? E um álbum do White Stripes que se chama The Steel, que é um movimento artístico. Então não para na cabeça de vocês o que significa isso e por que as letras trazem esses conceitos? Quem é designer não pode mais passar por esse tipo de informação sem procurar a respeito. Então essa linguagem é maravilhosa de encontrar e você bater os olhos e falar, eu tenho essa referência. Ou eu vou usar essa referência para esse trabalho, para melhorar essa comunicação com esse público. Então, essa forma que o Tarsem faz isso, quem fez a decupagem, isso saiu aí a loucura pela internet, as pessoas decupando o videoclipe da Gaga para ver todas as referências, né? Isso não é novo. A gente tem um outro videoclipe que saiu um tempo atrás, tô tentando lembrar o nome do cara, American alguma coisa, esqueci o nome dele,
do ator. Já vou lembrar, gente. Pera aí. Tô tentando ler, mas não vou conseguir. Ah, é aqui. Achei ele. É o Donald Glover. Mas tô tentando lembrar o videoclipe dele, porque ele não é esse nome que ele utiliza no videoclipe. Já já eu me lembro, né? Mas é muito foda, porque é muita referência que as pessoas ficam decupando. É delicioso de ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês vão entender rapidinho, porque todo mundo fez a decupagem disso. Vai valer a pena, aguenta aí. O vídeo já tá aqui. Tô tentando achar. Eu acho as imagens e não acho o vídeo pra ver a música. Calma aí, gente. Calma que vai valer. Todos vocês vão lembrar na hora que eu falar, mas é tanta informação que a gente acaba esquecendo. E é muito importante que vocês façam essas conexões, né? É o Childish Gambino, gente. This is America. Lembram disso? Exatamente, Gustavo. Exatamente. This is America. Que eu lembro pelo nome de Donald Glover e eu não lembrei pelo Childish Gambino. É interessante perceber o quanto todo mundo ficou decupando nas redes sociais, né? Decupar significa separar em partes para entender o todo. Então, olha que interessante a série de referências que isso aconteceu. E aconteceu mesmo com o Tarsim, né? Veio um monte de gente procurando quais eram as referências tão maravilhosas que apareciam no videoclipe da Lady Gaga, tá? Que eu não vou ficar dando spoiler aqui. Vejam o videoclipe de 911, assistam o videoclipe de Losing My Religion, entre outros que estão por aí, gente, que eu poderia ficar a noite toda. Bjork, eu não vou nem entrar com Michel Gondry, porque eu vou ficar até amanhã falando de tanto que eu adoro essa mulher e as referências que ela utiliza. E ela teve um casamento maravilhoso com o Michel Gondry em termos de videomaker, porque para entender a cabeça da Bjork não é muito fácil, para fazer uma composição gráfica em movimento para ela, tá? E não é só ela que procura, né, gente? A gente tem aí várias bandas que fazem parte do universo do Michel Gondry, né? Aqui, ó. A gente tem Chemical Brothers, né? Tem a Bjork. Eu dou aula a respeito desse. Daft Punk tá nesse material. Quer ver? Eu passo isso, né, para os meus alunos sempre em sala de aula, dos videoclipes que são dirigidos por ele. E é delicioso ver que a composição que ele faz é muito viajante e muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Massive Attack fez material com Michel Gondry. E aí vou falar até as músicas, que é Protection, do Massive Attack. A gente tem Knives Out, do Radiohead. A gente tem White Stripes, Chemical Brothers. Chemical Brothers tem um monte. Star Guitar é maravilhosa. Então todos que têm uma composição visual muito acima da média e trabalhando inclusive com fotografia, imagem em movimento. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então na anatomia da mensagem visual, Adonis vai falar de 3 formas de representação. Eu comentei do Gotye, que ele tem uma forma abstrata de contar essa história. Apesar de ter 2 pessoas ali, você tem formas e cores que representam essa história, tá? Então, olha que interessante. Então, a Star Guitar é maravilhosa, pelo amor. Eu sou fã de Chemical Brothers, não posso falar nada, né? Adoro o videoclipe caótico de Let Forever Be, que é um videoclipe magnífico. O Michel Gondry é fora de série, né? Quem assistiu Brilho Eterno de Um Momento Sem Lembranças foi meu aluno, trabalhou com esse filme em sala de aula. Algumas turmas eu trabalhei com Brilho Eterno de Um Momento Sem Lembranças. E tem o outro que é o Spike Jonze, que também trabalha loucamente, inclusive com R.E.M., né? E com outras bandas, inclusive com filmes que vocês devem conhecer quais são. E aí a gente passa para as técnicas visuais, que é a
as estratégias de comunicação. O último Cicateco da semana passada, eu fiz uma análise a partir das estratégias de comunicação de um cartaz do 2001, Uma Odisseia no Espaço. Já parte de um filme que tem uma imagem que fica para o público de interrogação para uma vida. Oh, delícia! E esse filme, ele deixa uma interrogação muito grande na cabeça da gente, com um ícone que vai permear gerações inteiras, e várias teorias da conspiração sobre o monolito, inclusive com esses eventos que tem acontecendo sobre o monolito no mundo, né? Então toda hora aparece algo parecido com o monolito em algum lugar do mundo. Então tá divertido a beça ver isso, inclusive os memes que estão sendo feitos em cima disso. Mas as estratégias de comunicação que eu falo no material do Cicateca, e que na realidade são muitas, nas quais você pode encontrar detalhes que são importantes para a sua composição. Então ela vai trazer nas estratégias de comunicação uma ideia e uma antítese. E aí eu vou explicar um pouco disso, sem dar spoiler, porque é importante que vocês tenham o livro. Ele tem até informações sobre ele na internet, então acho que é muito válido, inclusive, procurar. Ele começa falando sobre a mensagem como método. Ai, que delícia ver isso, né? Gente, tô me sentindo Ana Maria Braga falando dessa forma, né? Então aqui, ó, equilíbrio e instabilidade, né? Se eu quero lançar uma mensagem através dessa peça gráfica ou em movimento que deixe claro, em absoluto, todas as informações, ela deve ser equilibrada. Então, cor, forma e tipografia devem se unir para criar um conceito de leitura, para que essa pessoa bata os olhos, entenda a informação e vá embora. Então, muitas vezes, eu preciso de um cartaz para filme ou um cartaz para um material gráfico em que a pessoa vai ler isso muito rápido, né? Por exemplo, sei lá, um cartaz da SP Trans, que precisa das informações massificadamente numa linguagem que todo mundo vai entender. Se você colocar as informações cada hora de uma forma bagunçada, as pessoas massificadamente que utilizam a SP Trans, os serviços da SP Trans, não vão entender, certo? A instabilidade é uma diagramação que já sugere que a pessoa vai demorar mais tempo na frente desse material para poder entender. É aí que a gente pinta o coreto, né, gente? Porque, na realidade, a gente tem as publicações que são objetivas na informação, mas a gente tem um material gráfico que a gente precisa dar uma pirada. Porque quem vai receber esse material é um público que já está acostumado com essa comunicação comum. E ele vai querer algo mais ousado, certo? Então, ela vai trazer o equilíbrio e a instabilidade, a simetria e a assimetria. E é claro que a simetria vai chamar muito mais atenção em termos de equilíbrio para a informação e a assimetria não. A simplicidade e a complexidade. A simplicidade é o que eu bato o olho, já entendi a informação. Já eu costumo dizer que é o jeans e a camiseta branca, né? Todo mundo bate o olho e a mensagem tá passada, né? Já a complexidade, eu me demoro mais tempo em cima desse material também para entender. Ela caminha com a instabilidade. Eu fico na frente desse material, dessa publicidade, que acontece muito em material publicitário, né, de eu ficar procurando essas informações para poder entender. É delicioso perceber que essa peça gráfica incita que você dê uma busca nela para entender o que está acontecendo através das formas que estão lá e cores, tá? Nós temos o exagero, a minimização. Quem usa muito exagero, que é trabalhar com tipografia maior e formas maiores, é Havaianas. Vocês podem ver que as propagandas da Havaianas, o pé e a própria sandália vem maior do que o contexto, em muitas, não são em todas, mas você pode ver que o chinelo, o pé vem maior muitas vezes do que toda a cidade, né? Então é uma forma de trabalhar a comunicação exclusiva com esse olhar. Já a minimização é trabalhar com quase nada. Mas quase nada vai comunicar? Comunica, meu bem. Se você abrir uma página de revista ou entrar em alguma publicação onde tenha uma mosca apenas e o fundo branco, pode ser uma propaganda da Raid. Eu dou esse exemplo dentro de sala de aula.
dessas publicações. É lindo. Se você ver uma publicação, por exemplo, que vai trazendo uma linha fina abaixo, numa página dupla de revista, né? E eu tenha simplesmente neve de fundo e uma folha seca, eu posso estar falando de outtakes de Game of Thrones, mas só você que assistiu vai entender, que é uma mensagem direcionada. Olha que delícia. Então nada comunica pra caramba, porque intriga, as pessoas querem saber por que aquela propaganda só tem aquele detalhe. E isso é ousadia na hora de comunicar graficamente. Tem muita gente que fica pensando, né? Tem uma propaganda da Kit Kat que eu adoro, que é um fundo branco e 2 Kit Kats alinhados na vertical. E aí abaixo é solicitado, assim, dê uma pausa, como um Kit Kat. Genial, né? Um fundo branco e 2 Kit Kat. E as pessoas desesperadas procurando uma forma de comunicar que você deve dar uma pausa e comer um Kit Kat. Aí você olha e fala, putz, eu poderia ter feito isso na minha vida, né? Porque é muito simples. E muitas vezes você vai numa composição visual louca, vai buscar essa informação, sabe lá onde, e de repente um fundo branco e um elemento gráfico vai comunicar loucamente e as pessoas vão falar, putz, que genial. Tá? É a delícia também de fazer esse material, né, gráfico. A economia e a profusão também são 2 estratégias exatamente simples e eficazes. A economia e a profusão são 2 das que eu mais gosto, porque a economia, ela, como eu falei na minimização, ela traz quase nada. E aí a gente vê os elementos da Gestalt, tá? Fica a dica para vocês estudarem Gestalt do objeto, que é onde eu enxergo detalhes interessantes no material e que tem uma mensagem por trás, tá? Então, é aquela mensagem que eu observo e vejo dúbia. Então, são 2 pessoas próximas, mas ao mesmo tempo, no meio, a forma que dá é um vaso. É muito interessante trabalhar com Gestalt, vários logotipos trabalham com isso. Gestalt é ainda uma das benesses, né, que traz os conceitos gráficos e dentro do design, porque ele faz com que a sua cabeça raciocine, diferentemente do que a gente vem recebendo gratuitamente as imagens para o nosso entendimento. Então a Gestalt, ela faz o contrário, ela faz com que o nosso cérebro funcione conectando essas imagens, para que essas formas, e para resultar nessa imagem o entendimento. Então ela é uma delícia por isso. Então na economia eu tenho poucos elementos e posso usar Gestalt. Na profusão eu tenho elementos em demasia. Então é aquele cartaz que você vai pro cinema e chega lá, tem o protagonista e aquele monte de pássaro voando, que parece que a gente chama sangrar, né? Que sangra do cartaz, como se estivesse saindo do cartaz. É maravilhoso aquilo. Então, a profusão, ela se dá quando você utiliza excesso de informação, mas ele não dá poluição visual. Isso é um limite complicadíssimo, tá? Então prestem bastante atenção. Eita, Biel! Adoro Gestalt, né, bicho? Não tem como. Você tá usando um excesso de informação, mas aquele excesso comunica de fato, tá? Então aqueles cartazes que tem informação pra caramba, são repletos de informações, né? Você observa e fala que você percebe que tem profusão, mas não pode chegar à poluição visual. Todos os elementos que estão lá têm que comunicar alguma coisa, tá? Uma dica interessante para falar a respeito disso é outro videoclipe que eu gosto muito, dirigido por um cara chamado Spike Jonze. Spike Jonze trabalha para um monte de gente interessante. O menos é mais, exatamente. Ah, que linda, Carolis! Carolis sabe que eu sou doente por essa referência bibliográfica e que ela é um esteio para comunicar visualmente, né? A gente carrega isso, eu carrego Donis embaixo do braço, porque essa mulher é fantástica, né? Na forma como você, muitas vezes pós-faculdade, repousa os olhos maravilhosamente em cima e consegue perceber aquilo que ela está querendo comunicar. É delicioso perceber isso. Tô vendo aqui a mensagem do Diego.
Olha, a gente tem uma coisa que é chamada, como você falou, de tendência, né? E as tendências, elas devem ser consideradas, mas não levadas à risca, porque essas questões não servem para todos os momentos. Tá? Eu acho que com a urgência que a gente tem hoje é muito complicado, né? Como se pudesse ser produzido à mão. Hoje a gente tem técnicas visuais que desejam chamar muito mais o consumidor, né? E as pessoas, o espectador, para que ele se intrigue. E muitas vezes fazer isso à mão é um sofrimento maior. Dá, mas nem sempre. Então é possível considerar, mas não para todas as situações, tá? Tome esse cuidado. Nem sempre, para todas as situações, isso funciona. Luana linda! Tudo bem com você, mulher? Vamos lá, então. Eu tava falando do videoclipe do Spike Jonze. O Spike Jonze fez um videoclipe pra Apple. Então, se vocês puderem dar uma olhada, é apaixonante. Falo que é apaixonante porque é mesmo, porque o cara brinca com formas como ninguém. Então, vou passar o nome pra vocês da música, do videoclipe, né? Pra vocês procurarem no YouTube. Spike, S-P-I-K-E, Jonze, J-O-N-Z-E. Então, eu vou colocar aqui, Apple. Assistam o videoclipe, né? É com uma mulher maravilhosa, tá? Chama Welcome Home, tá? O vídeo. Gente, assistam. É delicioso ver. A mulher que aparece, eu não vou dar spoiler, porque ela é uma pessoa muito especial hoje dentro da música, da atuação, tá? Ela é uma atriz e também dançarina, é uma multifacetada mulher. Assistam, chama Welcome Home, é uma propaganda da Apple, porque ela chega em casa sozinha, morando sozinha, e ela recebe um insight de uma música e começa a dançar. Mas aí, o que ele faz com as formas do apartamento é brilhante. Assistam, que vocês vão ficar apaixonados. Deixa eu ver aqui. O minimalismo está sendo uma tendência muito forte no momento, a Tamiris comentou. E o Diego comentou que esse minimalismo, acredito que esteja relacionado ao imediato. Com certeza, tá? E o excesso de informações que nós temos. Para que não aconteça... Exatamente, Pedro. Essa daqui... Eu falaria, mas tô aqui, não posso falar, né, gente? Porque nessa hora eu solto um palavrãozinho mesmo. Vocês me conhecem, mas não vou falar em respeito às pessoas que não me conhecem bem, né? Mas realmente a Apple só faz propaganda foda, não dá. Sobre o minimalismo, a onda minimalista, ela sempre vai acontecer, esses revivals. Não é o videoclipe da Cia. Tá? Mas mas esse aqui é melhor, eu gosto mais. E eu gosto da Cia, hein, Biel? O minimalismo, ele acontece quando a gente tem um excesso de informação mercadológico, tá? Então a gente sabe que o menos é mais, que ele chega muito mais próximo para as pessoas e que ele muitas vezes é uma desculpa para quem não quer ter uma produção de material mais eloquente para mostrar para as pessoas, algo que vibre muito mais no olhar das pessoas. As pessoas não querem ter trabalho e fazem algo minimalista. Então isso é desculpa de muito aluno para entregar trabalho pela metade para professor. Professor, resolvi fazer algo minimalista. Quantas vezes eu não escutei isso? Mas a raiz do minimalismo, ela tem muito a ver com esse momento de excesso de informação. Então você vai perceber nos logotipos, nas próprias embalagens, facilitadores dessa comunicação. E nós estamos num momento assim, né, de isolamento e com excesso de informação percorrendo o tempo todo o nosso cotidiano, através do celular, através da internet. Então é extremamente complicado ter pregnância, porque todo mundo quer ter pregnância com você, né? A marca quer ter, o noticiário quer ter, o vídeo quer ter, o artista quer ter, o streaming quer ter, tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. O minimalismo, ele não é a preguiça de comunicar, muito pelo contrário, mas ele é uma forma de comunicar de forma imediata, mais rápida e mais limpa, para que as pessoas tenham pregnância maior no momento em que a gente está com uma comunicação recheada aí de informações por todos os lugares, tá? Então tomar cuidado em relação a isso. Ela vai ter as estratégias que eu adoro de previsibilidade e espontaneidade.
Socorro, né, Biel? Socorro. Se a gente for comentar isso, a gente chora em público aqui, né, gente? As propagandas do governo federal. Socorro, gente. É de um amadorismo. Não dá nem pra comentar, né? Então a gente tem aqui previsibilidade e espontaneidade. Parem pra pensar. Como é que eu vou mostrar algo que mostre, que evidencie previsibilidade, que seja aquilo que todo mundo já vai conhece, bateu o olho, já sabe, é mais do que simples, é previsível, tá? E por muitas vezes vai ser chato, inclusive por isso. É como o alinhamento que eu comentei com vocês ontem, centralizado, né? Ri muito. E a espontaneidade, como é que eu mostro uma coisa e mostro outra? Porque uma antítese da outra, né? O que é previsível e o que é espontâneo de fato. Então, por exemplo, você tem uma propaganda da Palmolive e do shampoo Palmolive. E você tem uma laranja descascada na sua frente. Então mostra toda a casquinha da laranja colocada ao lado, dizendo que se você usar o shampoo, olha a linguagem, que se você usar o shampoo, teu cabelo não vai ficar, né, que é um significado que utilizam para que seu cabelo não fique ressecado, né? Então na hora você vai perceber, mas isso daí é interessante, que é como se alguém tivesse ali na frente e espontaneamente tivesse descascado a laranja. O que quer passar é isso para você. É claro que aquilo foi pensado, mas a imagem que passa é de espontaneidade. Então isso que é gostoso de ver, tá? E aí vai mostrar atividade. Ai, sim, atividade no bidimensional existe, né, gente? Então você vê que a pessoa tá fazendo um movimento, tá dançando, alguma coisa do tipo. Apesar de estar no bidimensional, ela mostra a questão do movimento, mas não vai de fato mover. Não é pop-up, tá, gente? Né? Aquelas publicações que você abre e alguma coisa salta girando do meio. Estase, que é alguma coisa que mostra realmente que tá parado, né? Nossa, a Cica já pensa coisas horrorosas, né? O sorriso da Ana Maria Braga, por exemplo, né? Que ela se esforça para sorrir, mas não consegue. Tá? A louca. Sutileza, né? Como é que eu vou mostrar através de forma, cor e tipografia? Sutileza. Ousadia, né? Como é que eu vou pegar esse público que está acostumado com comunicação, que quer algo acima da média, que quer algo que traga, né, essa pessoa para essa imersão? E aí a pessoa vai lá e busca uma solução, né, que é uma página dupla de revista ou de um livro que a pessoa tem que abrir e fazer um quebra-cabeças. Louco, né? Então a gente tem várias... Tem uma situação de ousadia que eu acho maravilhosa. A gente tem um livro que foi editado pela Kozak Naif. Deixa eu ver se eu lembro do livro, que eu falo sempre dele em sala de aula. Tô tentando lembrar agora o nome dele. É do Herman Melville, aquele que fez A Baleia. Vou contar uma coisinha interessante para vocês. Vocês sabiam que o Herman Melville, o que escreveu Moby Dick, tem parentesco distante com aquele cara que faz música eletrônica, o Moby? Louco, né? Vocês sabem de quem eu tô falando? Aqui, ó. O livro chama Bartleby, o Escrivão. Esse livro foi editado pela Kozak Naif e todos nós temos uma saudade imensa da Kozak Naif pela primazia com que ela tratava a composição gráfica, o design gráfico e a produção gráfica dentro dessa editora. Então, eu tenho quase todos os livros de design da Kozak Naif em casa e são, assim, peças gráficas para guardar com carinho imenso. Porque no que se fala a respeito de proposta gráfica de livro, é aquilo que enche os olhos e viu que existe um planejamento ali atrás, né? Esse livro, Bartleby, o Escrivão, ele traz uma característica interessante. Nos anos 80, quem foi nascido nessa época, ou tem pais nessa época, pergunte, nós tínhamos um açúcar chamado União. Ele existe ainda, mas hoje ele vem numa embalagem plástica. Na época, ele vinha um cartucho. E o cartucho tinha um cordão que você puxava para abrir.
esse livro do Bartleby, o Escrivão, o conteúdo dele foi levado para a proposta gráfica. Aí você chora, né, gente? Porque para abrir o livro, você tem que tirar o plástico e retirar essa fita. Então é como se você estivesse entrando no universo desse personagem. Aí já mata o coração de qualquer um, né? Você fala, poxa, a pessoa levou a história para a própria proposta gráfica. Quem faz muito isso é o Gustavo Piqueira, da Casa Rex, e por isso que é tão famoso pelos seus projetos. Um cara extremamente low profile, né? Um cara, assim, desencanadíssimo, mas que faz... Aliás, é a característica do designer, né? Diferente do publicitário, que o publicitário anda todo bonitão, sapato lustrado, né? A calça Armani, terno Armani, e sonha, muitas vezes, em ganhar o Leão de Ouro em Cannes, né? O livro chama Bartleby, o Escrivão. Se você colocar O Escrivão, Kozak Naif, livro, vai vir o nome dele, tá? É maravilhoso que a Kozak Naif faz em relação à composição gráfica desse livro, porque ela te leva a entender de cara esse material que você consegue ver já entrando nesse universo desse personagem. E por dentro ele tem algumas folhas que são em preto que você tem que cortar para entrar, para entender muitas vezes o pensamento que está passando na cabeça. E lembra muitos livros de RPG, né? Material de RPG, o pessoal de jogos, né? Os gamers. Mas essa é uma característica presente no livro, quando você leva a própria história do livro para a própria composição gráfica do livro. Tá? Então, esse outro livro que eu tenho para indicar para vocês, além do Sintaxe da Linguagem Visual, da Donis Adondes, tá aqui embaixo, Sintaxe da Linguagem Visual, nós temos esse daqui, que requer uma leitura muito mais profunda, mas para quem é apaixonado pela coisa, é extremamente válido. Isso aqui, ó. Análise do texto visual, a construção da imagem. Tá? Então, como a gente está vendo aqui embaixo, né, essa montagem, pense que montar uma peça gráfica, seja ela em movimento, seja ela algo estático, e bidimensional, muitas vezes, ou tridimensional. Ai, que lindo! Mas, ó, Di, eu não sei se o que você vai comprar vai vir no projeto da Kozak Naif. Toma cuidado, porque o que vinha da Kozak Naif vinha com esse projeto. Agora, provavelmente não vai vir. Você vai comprar, o livro vai vir normal. Tome esse cuidado, tá? Então, eu já vou te passando a dica, porque pode ser que você compre e não venha com esse projeto gráfico. Porque isso tem a ver com o projeto gráfico do livro, né? E isso é que é apaixonante. Então, tem vários da Kozak Naif que tem essa proposta de capa, o pensamento, o background que as pessoas tinham. A gente está falando de Elaine Ramos, de Aline Vale, que trabalharam na produção gráfica dessa editora e que traziam essas benesses para o olhar da gente, né? Isso. E aí ele faz... aqui no que eu estou olhando tem. Na Amazon, o que estou olhando tem. Tem essa bordinha costurada que você tem que puxar, né? Legal! Que lindo! E é uma experiência, gente. E a gente está precisando disso no momento, para não transformar as peças gráficas em algo boring, né? Algo que você vai lá e encontra como previsível, né? E a Kozak Naif fazia isso maravilhosamente bem. Então, pensar hoje, para esse usuário que está extremamente online, é criar peças gráficas interativas, trabalhando cor, forma e tipografia, mas trabalhando a partir de pesquisa. Porque eu preciso ter um repertório para conseguir construir essas peças gráficas chamando... Opa, Di, que lindo! Depois você me conta. Então, é apaixonante você perceber que tem pessoas com um background maravilhoso e você, obviamente, pode ser uma delas, porque isso é construído. Muitas vezes você não tem tempo disso num curso de design ou lendo sozinho, mas você pode usar tudo que você sabe como adendo. Esses recursos que eu comento de cinema, tá, e materiais, eu sempre comento e trago isso a partir, muitas vezes, de algo que eu já conhecia anterior a fazer design. Olha aqui, né, gente, o pessoal da Atom Studios comentando que hoje é uma necessidade para diferenciar os e-books. Então, eu tenho crianças acessando esses materiais, então eu tenho que despertar os olhos dessas crianças. Então, trabalhar com livros em que eu tenha
por exemplo, com crianças, trabalhar com tecido dentro, né? Com algo que a criança possa cortar, colar, né? Algo que traga sensorialmente alguma coisa, como cheiro, qualquer coisa do tipo. Não estou falando, gente, esfregar o pulso na revistinha da Avon, tá? Mas algo superior a isso, que isso já é uma inovação, né? Mas algo superior a isso, que intrigue as pessoas, que façam com que as pessoas façam uma imersão de verdade, entendam qual é a mensagem e não sejam simplesmente pessoas que estão recebendo a informação de forma passiva, né? Tem aquele lá, vai esfregar o pulso para ver o perfume, né? Da revistinha da Avon, gente. Então, muito mais do que isso, né? Então, o momento que a gente está vivendo pede. Eu tenho um consumidor ávido por informação, eu tenho um consumidor que está aí para receber sensorialmente, inclusive, esse material, mas eu preciso de quem está por trás elaborando esse material, como e-books, outros materiais, cartazes digitais, banners, que chame a atenção dessas pessoas, tá? Para que elas sintam-se atendidas nas necessidades, inclusive de curiosidade. Então, a gente precisa dessa ousadia nessa questão gráfica, nessas composições gráficas, para chamar a atenção dessas pessoas. Tá certo? Eita, gente, falei louca hoje, né? Hoje eu não deixei o celular cair, não fiz esse papelão. Tava falando de papel e fiz o papelão no final, né, gente? Nossa, peguei água, não tomei, não sei onde eu coloquei o copo, tô louca, gente. Alguma pergunta, gente? Não se esqueçam do webinário dia 22. Inscrevam-se aqui no link da bio do perfil do Instagram da Sica. Dia 22 vai ser um dia delicioso. Uma noite que a gente vai falar pra caramba sobre design. E é importante a sua presença lá. Você que gosta de pensar diferente. Louca, né? Nossa senhora, gente. Derrubei o celular no final da live. Foi mó micão. Né? Mas Sica sendo Sica, todo mundo me conhece, sabe que eu dou essas gafezinhas e eu sou daquela que ri de si mesma, não tem jeito, né? Aguardo vocês no dia 22, façam a inscrição. Quem gosta de pensar diferente, quem gosta quem não rejeita, tá, o mais do mesmo, que sabe que ele existe, mas que quer comunicar de forma diferente ou tem curiosidade para entender um pouco mais sobre design, esteja presente no webinário do dia 22, gratuito. Acessa lá o link aqui nessa bio do Instagram da Sica, faz sua inscrição, é extremamente rápido. E você também vai receber as referências bibliográficas que diariamente eu estou comentando nas lives. Não é, meu? É gostoso isso demais, faz a gente se sentir vivo. É uma das características que eu sou apaixonada no design. Essa conexão de informações, de formas, de cores, que representam coisas para as pessoas. Então, isso nas aberturas de filmes, nas aberturas de séries, eu sou capaz de falar horas sobre composição. Justamente por isso, porque é como se tirasse a gente do lugar comum, deslocasse a gente do lugar comum, né? Para que a gente pense diferente. E nem estou falando de zona de conforto de Maslow, gente, que eu não aguento esse discurso, não. Pelo amor de Deus, eu não tenho paciência com esse discurso. Por favor, não estou entrando nesse mérito. Mas é gostoso você saber que pensar diferente faz conexões com outras coisas e que você, a partir de um comunicador visual, pode fazer isso de forma diferenciada, ousada e que vai fazer com que as pessoas se apaixonem por ler e por entender o mundo que está à sua frente e à sua volta, né? Imagina, você sabe que é uma paixão que eu tenho, né? De falar a respeito sobre design e ter essa oportunidade que a Atom está proporcionando, tá uma delícia. Eu já faço isso no Cicateca semanalmente, faço com o pessoal, coloco lá meu vídeo semanalmente falando no canal do YouTube da Atom Studios. Então, quem ainda não apareceu lá, apareça por lá, que vai ouvir Sica falando sobre design toda semana, né? Por 15, 20 minutinhos, né? Indicando livros, falando a respeito de composição de cartazes, falando a respeito da história do design. Então, quem não foi ver o Cicateca, dá uma passadinha lá no canal da Atom Studios. A gente está aí, 31º programa, então já tem programa pra caramba lá, gente. Assistam, que é uma delícia. Faço de uma forma muito, muito fluida, muito comum. Parece que eu estou vendendo pamonha falando de design, né, gente? Que vocês me conhecem.
Mas vamos lá. Façam a inscrição no webinário para o dia 22, para a gente estar junto, falando pelos cotovelos sobre design de uma forma bem humorada e democratizando o design daqui por diante. Tá certo, gente? Eu aguardo vocês. Vocês têm alguma pergunta ainda? O pessoal perguntou bastante. Obrigada, Pedrinho, lindo. Gabriel. Ah, Jacutes! Você apareceu, Jacutes! Hoje teve bastante, né? Eu, se for falar de referência biográfica, eu fico até amanhã, né? Sou doida. Maísa, linda! Que coisa boa, gente, ter vocês aqui. Eu espero que vocês apareçam de verdade no webinário, que a gente forme uma comunidade para falar sobre design e unir as nossas ideias, trazer as perguntas de vocês, as ideias de vocês, e a gente vai fazendo essas conexões lindas. O webinário ele é justamente para isso, né? E vai acontecer no dia 22/1. Ah, e a do Dogville, né? A do Dogville é uma representação, sim, e está dentro do conceito da Donis de mensagem visual. O Diego perguntou do Dogville, do filme. Porque, na realidade, ele é um palco onde é colocada uma casa. Então, é uma representação. Então, é uma forma que está dentro do conceito de mensagem visual da Donis. Né? E o Lars von Trier, como é um cara totalmente experiencial, né? Tá com umas pausas por enquanto, mas extremamente experiencial. Ele faz essa experiência de transformar um palco no desenho de várias casas e mostrar os conflitos dessas famílias, né? Nesse lugar, a partir da figura da Nicole Kidman. E ele faz isso de uma forma dolorosa, né? Tanto é que quando foi lançado o DVD, lançaram um DVD junto chamado Confessions, porque ele colocou um confessionário durante as gravações para as pessoas ir lá, meter o pau nele, etc. Né? Ah, que lindo! Ah, mulher, quem sabe, né? Vambora! Vambora, quem sabe? O cenário parece uma planta baixa, exatamente. Ele é o desenho de uma planta baixa e as pessoas atuando em cima. Tá? Então, uma experiência fabulosa, né? E isso é uma característica que nem sempre dá certo, né? Você transformar um texto artístico de teatro para cinema. A gente já teve casos em que é muito difícil fazer isso. A linguagem, exatamente. E ele traz o cinema e leva para uma encenação teatral, né? Então, com uma característica cinematográfica, mas num ambiente completamente planta baixa. Então, é maravilhoso. É um dos filmes que eu guardo de coração, tenho em casa, na minha videoteca, e é uma das minhas paixões, né? Em termos dessa linguagem que você acabou, que eu comentei tanto e que você soube retratar bem. Dogville tem toda essa característica, ele está dentro dessas 3 questões que estão na anatomia da mensagem visual da Donis. Então, acho que vale muito a pena. Quem não assistiu, Cats não deu certo. Cats não deu certo, ele foi uma puta grana que investiram e que deu com os burros na água. Não deu certo, gente. É uma vontade de alçar um voo mercadológico de bilheteria, digamos, muito forte, mas a linguagem de trazer do teatro para o filme não funcionou. Não. A partir teve uma repercussão muito grande, mas já houve uma rejeição anterior à própria saída do filme. Né? E já tem algumas coisas aí relacionadas com cyberpunk que não está dentro desse escopo que a gente está comentando, mas que já também tem alguma rejeição aí. Tá bem complicado. O Cats foi flop total. Total. A gente vê passando, eu já mudo de canal, né, gente? Eu falo, não, pelo amor de Deus, gente. É previsibilidade demais, não dá, não. É previsibilidade demais, gente, da Donis. Cati, meu amor! Que bom te ter aqui, mulher. Se inscreve lá no webinário para estar no dia para a gente conversar. Coisa linda. Pois é, gente. Cyberpunk tá babado. Acompanhem na mídia que Cyberpunk tá babado. O pessoal tá caído matando. Que judiação, né? Não tem como. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Tinha a do Di, que eu não respondi, né? Que era do Dogville, e ele tem toda a razão na colocação dele. Aliás, parabéns, Diego, e para o pessoal que tem feito perguntas e tem feito explanação aqui pela interação, tá uma delícia, que estão trazendo perguntas pertinentes, né? E previsibilidade em excesso.
Ô, depressão, né? Starlight Express. Olha, que legal, Andrew Lloyd Webber. Nossa, eu tenho uma piada com o Andrew Lloyd Webber que eu conto num outro vídeo para vocês, numa outra live, que é péssima, para você ver que essa história de pregnância tem muito a ver. Assistam as lives, o Diego, se você voltar, né, nas lives, tomara que volte, venha na de amanhã e me lembre desse assunto que eu vou comentar, que é péssimo, gente. Para você ver que as pessoas, muitas vezes, elas se distraem se você não comunica corretamente. É triste. Bem triste. Mais alguma pergunta, meus queridos? Me lembra amanhã, Di, por favor. Tá? Por favor. Nós temos as composições visuais, gente, inclusive nos sistemas operacionais. O I está comentando aqui. Né? E a gente tem os métodos que são usados para isso. Eu acho que está mais nas composições visuais em termos de metodologia. Tá? Eu falo muito disso em arquitetura de informação. Tá? Inclusive, eu estarei num curso recente a respeito disso, dando essa disciplina de arquitetura de informação, onde nós desenhamos métodos para que isso aconteça, para que as pessoas entendam o passo a passo do método para poder fazer a implementação. Então, a composição gráfica de sistema operacional, ela vai muito a respeito de metodologia, como essa metodologia é desenhada para que as pessoas entendam o passo a passo de ser feito. Então, não é só ficar colocando uma série de retângulos e mostrando passo 1, passo 2, passo 3. Não, são diagramas que muitas vezes são criados, né? Muitas vezes até parecido com mind maps, coisas do tipo, para as pessoas conseguirem entender, em termos de sistema operacional, como fazer. É a mesma coisa que eu comentei ontem, né? A gente tem infográfico e a gente tem um Excel. Eu vejo muito melhor pelo infográfico. Então, se eu desenho esse método, né, para que as pessoas entendam melhor essa composição gráfica, essas pessoas operam o sistema de uma forma muito melhor, inclusive em manuais, né, de operacionais para uso, né? Vamos lá, gente. Inscrevam-se para o webinário do dia 21 aqui no Instagram da SICA. O link está lá. Se inscreva rapidinho. Dia 21 a gente se encontra. Amanhã tem mais live da SICA. Me aguardem. Hoje eu não derrubei o celular. Fui bonitinha até o final. Até amanhã, gente. Beijo. Aguardo você dia 22 no webinário. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.